Olá, ouvintes do Reflexão Dialogada, bem-vindo ao nosso programa de número 16, sobre a redução das aulas de artes, filosofia e sociologia no Paraná. Convidamos para este programa uma galera da balbúrdia. Olha só que tempos são esses. Quem diria que balburdieiro passaria a ser um adjetivo aí enobrecedor, né? Mas beleza. Conversou com a gente o professor de filosofia da UFPR, Antônio Edmilson Pascoal, que trabalha na formação de professores. Também Camila Grassi, cientista, pedagoga e educadora popular. O professor Denis Carvalho, que já é da casa aí, né? Que atua na rede pública do estado. E a professora Ana Paula, que leciona sociologia também na rede pública. No início do programa, você também ouvirá um depoimento do professor Gester Furtado. Era para ele participar com a gente da gravação, mas um cara chamado Oséias se atrapalhou nas datas, acabou combinando uma data com o Gester no lugar de outra, então, falha do Oséias aí, bom, para quem me conhece, normal, né? Desculpa lá, professor Gester. E você pode se perguntar também, vocês não chamaram ninguém de matemática? A gente conversou com muitas pessoas, com professores das mais diversas áreas a respeito do tema. Convidamos alguns professores de matemática, mas ainda não foi possível gravar com a gente. Mas é um assunto para o qual retornaremos e certamente teremos novidades por aí. Espero que aproveitem o programa, compartilhem com a galera e assim você ajuda a divulgar o nosso trabalho e também contribui para a construção de uma sociedade que pensa de forma crítica. Por isso, sociologia, filosofia e artes neles, pessoal. Vamos nessa. Abraços. Olá, pessoal do Reflexão Dialogada. Quero saudar os colegas que estão participando e agradecer o convite do Oséias para contribuir nesse bate-papo sobre esse verdadeiro presente de grego que nós recebemos aí no Natal passado. Bom, eu sou o professor Gester Furtado, atuo na disciplina de arte no município de Araucária e, obviamente, recebi a notícia da redução da carga horária de arte, filosofia e sociologia com muito pesar. É importante frisar que o lamento não é por conta, ou não é apenas por conta, da desordem que vai criar na vida dos professores, mas principalmente porque sabemos que se trata de mais um passo de um projeto neoliberal que visa retirar da escola pública a possibilidade de contribuir na formação de pessoas de fato emancipadas, pessoas com autonomia crítica, com consciência de quem ela é, consciência da coletividade. Se a precarização dessas disciplinas é de interesse público, se de fato existe conteúdos mais importantes que devam ser priorizados, então que o governo estenda a sua determinação às escolas particulares também. Afinal, a ação do governo, quando bem fundamentada, ela deve ter alcance amplo e não ser restrita, se restringir apenas a um recorte da população. Para mim fica nítido, fica escancarado que a ideia é construir diferenças ainda mais abissais entre a população pobre e a elite paranaense. A ação do governo é criminosa. Ela está fragilizando a formação básica de quem é historicamente fragilizado. Nós estamos falando do ensino fundamental, ou seja, falando dos pilares, da estrutura. Eu arrisco dizer que o que está acontecendo é equivalente a desvio de verba pública, a crime de responsabilidade, a prevaricação. Vejam, quando falamos, por exemplo, de uma obra pública, da construção de um prédio, por exemplo, vamos imaginar que o Estado está construindo um prédio e o governador, do alto da sua sapiência, decide que ferro não é importante. As estruturas desse prédio não precisam contar com essa quantidade de ferro que o engenheiro falou, que o profissional falou. Então ele corta pela metade. Aí o governador olha de volta e fala, não, cimento também não é importante. Afinal vai ser um prédio público, né? Tira o cimento, reduz o cimento. Nesse exemplo, ele está cortando elementos básicos, fundamentais para que o prédio se sustente e que amanhã não desmorone, matando pessoas. Se no caso do prédio físico é crime, no caso em questão, a pena tem que ser ainda maior. O governador do estado do Paraná está arruinando a formação básica e fundamental dos estudantes de escola pública.
Ele está impedindo que pessoas de classes sociais menos favorecidas tenham a chance de serem apresentadas ao conteúdo historicamente adquirido, apresentadas aos caminhos do autoconhecimento, do reconhecimento coletivo, aos caminhos da criatividade, do imaginativo. No que se refere à minha disciplina, arte, atividade que me permite trabalhar com a criatividade, com a imaginação, com a vivência, com a prática, disciplina que foge à regra do governador e estimula a cooperação, a integração, o fazer compartilhado. Essa abordagem vai ficar ainda mais comprometida. Eu digo ainda mais porque nós já não temos uma sala de arte, por exemplo. Nós não temos um anfiteatro para trabalhar artes cênicas. Já não temos carga horária suficiente para desenvolver um projeto prático, com calma e respeitando o processo artístico. Normalmente eu acabo incomodando o professor da aula seguinte, porque eu mudei a disposição das carteiras, ou porque estou trabalhando com algum material que gera sujeira. Então o tempo já é pouco, e querem deixar ainda pior, ainda menor. Quer dizer, vai inviabilizar de vez essa disciplina, né? Ou essas disciplinas. Bom, é importante informar o nosso governador, informar o governo, que essas disciplinas já estão bastante desprestigiadas no ambiente escolar. Ele não precisa nem se preocupar com isso, né? Reforçar a ideia já posta de hierarquização das disciplinas é quase que consumar a morte das disciplinas de humanas. Mas enfim, para finalizar, eu quero voltar ao início da minha fala. Eu disse que recebemos um presente de grego. E nesse sentido é importante lembrar que os gregos não entraram forçadamente. Foram os troianos que abriram os portões e inclusive festejaram o presente. Digo isso para provocar um pouco da autocrítica na categoria. Autocrítica nos nossos colegas. Dias desses eu visitei a chefia do núcleo de educação e tive que ouvir deles que eles concordam conosco, que não houve discussão, que tudo vem de cima, que realmente vai trazer prejuízo para a educação, mas eles não podem fazer nada. Ora, se você não pode fazer nada, não senta na cadeira. Vai se prestar a traidor, a capitão do mato, só para sustentar um cargo político que pode acabar amanhã? Nós temos colegas dentro da CED simplesmente jogando o jogo e festejando o presente de grego. Não quero aqui generalizar de forma alguma, mas a gente sabe que isso acontece. Então a esses é importante lembrar que se por acaso eles tiverem que voltar para a sala de aula amanhã, pode ser que muita coisa tenha mudado, e mudado para pior. Bom, eu sempre me empolgo no bate-papo, mas é isso. Espero que possamos defender a educação do Estado do Paraná, que nesse momento se presta a ser laboratório do Brasil, laboratório do país. E se a categoria continuar nessa apatia individualista, aí pode ter certeza que vão passar com um trator em cima de nós. E inclusive de todos os nossos alunos também. Então que a gente esteja firme aí para defender os nossos direitos, e especialmente os direitos dos nossos alunos, né? Defender a educação com unhas e dentes, porque não é possível que a educação fique à sorte dos interesses de quem está ocupando ou de quem está sentando na cadeira de governador. Então vamos imaginar que no próximo mandato o governador tenha mais simpatia com outras áreas, e aí vai precarizar, de repente, não precisa de português porque o governador gosta mais de matemática. A gente não pode ficar refém desse tipo de situação. Alterações, mudanças desse nível têm que ser discutidas e muito bem discutidas. Agradeço novamente o convite, espero ter contribuído ainda que minimamente, e muito obrigado aí, estou sempre à disposição. Olá
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Balbúrdia, né? O nosso primeiro podcast aí do ano, o podcast de número 16. O governo do estado do Paraná, sob gestão de Ratinho Júnior, anunciou no mês de dezembro uma mudança na matriz curricular do ensino médio, implicando na redução de aulas das seguintes disciplinas: filosofia, sociologia e artes. O governo também anunciou a inclusão de novas disciplinas, como por exemplo, educação financeira, cidadania e civismo. Esta, cidadania e civismo, que só será ministrada nas escolas cívico-militares. E hoje eu estou aqui com convidados que falarão um pouco a respeito dessa política pedagógica, ou seria uma política ideológica do Estado. Como aconteceu, o que a sociedade ganha com isso ou perde. Vale lembrar também que, em plena pandemia, o governo chamou os deputados em recesso para alterar a lei que trata da questão do modelo de escolas cívico-militares. Se antes havia critérios para tornar uma escola cívico-militar, agora com o texto já aprovado, qualquer escola pode ser transformada em cívico-militar, a depender da vontade da sede. Inclusive, foi tema do nosso programa de número 10 e você pode conferir lá, caso tenha interesse. Beleza? Então, para essa conversa, eu estou aqui com um grupo de fazer inveja às antigas rodas de conversas filosóficas. Eu posso não estar hoje aqui com o Hipátia de Alexandria, mas eu estou aqui com a professora Camila. Tudo bem, professora Camila? Tudo bem, Oséias? É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui com esse time maravilhoso, né? Para a gente conversar um pouquinho aí sobre o tema. E eu também posso não estar aqui com Sócrates de Atenas, né? Mas eu estou com o grande corintiano Denis de Curitiba. Aliás, grande corintiano é um pleonasmo, né, Denis? Não, pessoal, o professor Denis não me deixou no vácuo. Ele deu uma saidinha, daqui a pouco ele já volta. Mas também você já conhece ele, não tem problema. Tá todo mundo em casa aqui, né? E eu também não estou aqui com Angela Davis, mas estou com a professora Ana Paula de Sociologia. Tudo bem, professora? Olá, professora Oséias, boa tarde. Quero cumprimentar a Camila, professor Edmilson, Denis, e que bom estar aqui com vocês para discutirmos um tema importantíssimo, principalmente pela questão da defesa da nossa educação aí, pública de qualidade. Muito obrigado, professora Ana. E eu posso não estar aqui com Nietzsche, né? Mas eu estou com o professor Edmilson Pascoal. Trouxe o martelo, professor? Tudo bem, Oséias? O martelo está ali na outra sala, né? Eu também queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de rever alguns grandes amigos e também cumprimentar a Camila, Ana Paula, Denis, né? E você, né? Vamos ver o que nós conversamos hoje aqui. Valeu, obrigado, professor Edmilson. Então, vamos nessa. Professora Camila, eu queria já lançar a primeira pergunta para você, fica bem à vontade, né, para discorrer a respeito dela. Qual a concepção, né, de formação humana que permeia essa redução das aulas, das disciplinas mencionadas aqui, a partir dessa nova instrução normativa do Estado? Oséias, essa é uma pergunta bem completa, né? Eu acho que pensando de que isso que nós estamos vivendo agora já foi ensaiado lá no primeiro momento em que foi apresentada a reforma do ensino médio, vocês vão lembrar, não é? Que quando a reforma do ensino médio veio por MP, lá em 2016, ela já trazia o indício de retirada dessas disciplinas, não é? Então, veja, o que está acontecendo agora no estado do Paraná, através, né, da instrução normativa número 11, ela já tinha sido indicada naquele momento como uma forma de ensaiar um dos componentes desse projeto de formação, que é o esvaziamento da dimensão científica da escola. E não é uma dimensão científica de todas as disciplinas, mas uma dimensão científica de disciplinas específicas que dão conta de fortalecer o olhar do sujeito sobre a sociedade,
né? E também de desenvolver a capacidade criativa frente, né, os momentos da vida, os momentos históricos, as conjunturas sociais, né? Então, quando a gente olha o que está acontecendo agora e a gente olha para trás, né, a gente lembra aí dos nossos estudantes ocupando as escolas em defesa da dimensão científica do ensino médio, especialmente, né, na medida provisória, quando trazia a retirada dessas disciplinas e depois por conta do processo de resistência, foi colocada novamente essas disciplinas no currículo, né, pela aprovação da Lei 13.415, isso já estava lá. Então, assim, quando você me pergunta que projeto formativo é esse, veja, a reforma do ensino médio e a BNCC, na sua última versão, que tem diferença das três versões, e o processo na última versão e a participação do empresariado organizado em redes. Eu estou dizendo aqui o movimento Todos pela Educação, o movimento pela base, as redes que estão organizadas por institutos e fundações privadas, que são o setor que a gente chama na política educacional de filantrocapitalista, ou seja, eles atuam em redes que são, sim, consideradas na ciência da política educacional como investimento de capital de risco. E a reforma do ensino médio, ela ensaia um projeto de privatização da educação básica, né? Aí, quando a gente vê a nossa normatização de agora do Paraná, a gente vê que ela trata de um aspecto específico, que é a retirada dessa dimensão científica, mas é uma dimensão científica que toca num ponto essencial do neoliberalismo, que é a produção de uma nova cidadania, que é aquilo que na política educacional a gente vem chamando de cidadania sacrificial, que é um conceito que tem sido desenvolvido pela Wendy Brown, que é uma pesquisadora e que analisa esses movimentos de reconfiguração do neoliberalismo no século XXI, e ela diz o seguinte: para que esta sociedade em crise possa se reelaborar, para que essa sociedade em crise conte com capital que continue ampliando cada vez mais novas formas de acumulação, é preciso que haja uma adaptação da formação humana à negação de direitos. Então, a retirada da dimensão científica dessas disciplinas toca especificamente neste ponto de formação desta cidadania, que é uma cidadania sacrificial, não mais uma cidadania pautada na garantia de direitos. Então, qual é a relação estabelecida entre esses dois elementos? É que essa cidadania, ela não é apenas construída a partir de um esvaziamento do conhecimento, mas ela também tem aí uma dimensão moral, ela também tem aí uma dimensão que perpassa o controle das juventudes. Se nós formos lembrar, por que eu estou lembrando tanto da MP? Porque isso já estava lá anunciado, com uma resistência grande, isso voltou para o currículo, e agora estas redes que hoje atuam dentro do Estado, na ciência da política educacional nós não compreendemos que hoje há uma contradição entre público e privado. Há aquilo que a professora Mônica Ribeiro, né, que é uma pesquisadora aqui da UFPR, chama, que é o embricamento da relação público-privada. Quando nós olhamos para o nosso secretário de Educação, o Renato Feder, é um agente que está conectado com a rede do movimento pela base, está conectado com a rede do Todos pela Educação. Participou de várias lives de vários institutos, Instituto Casa Grande, Instituto Natura, Instituto Ayrton Senna. A gente que acompanha o trabalho deles, é possível que a gente possa mensurar que o que está acontecendo no Paraná é o ensaio de uma técnica para o avanço deste projeto de subjetividade humana, que também é um projeto de sociedade. Eu, enquanto pedagoga e pesquisadora da área educacional, a gente sempre conecta que todo projeto curricular,
ele tem em si um projeto de sociedade e um projeto de subjetividade humana. Né? E aí eu até elenquei aqui, só para não me estender muito, né, porque tem a fala dos outros companheiros, para a gente pensar que o que aconteceu nesse exato momento de retirada, pela metade, né, não é retirada, é a diminuição pela metade dessas disciplinas no currículo, ela vem acompanhada de um conteúdo que não é uma área da ciência, é um conteúdo que é de educação financeira, né? Essa educação financeira, ela, em uma medida pequena, mas ela tende, eu acho que a gente tem que colocar as coisas na medida em que elas estão, ela tende uma parte desta cidadania sacrificial que se orienta pela formação de um sujeito, de um ser humano, que vai se colocar numa condição de autorresponsabilização pelo suprimento dos seus direitos. Veja, não quando você esvazia a dimensão científica, que dá uma condição de consciência histórica, e você coloca no lugar uma disciplina que coloca no sujeito a responsabilidade de suprimento de sua dignidade, que isso já é parte do capitalismo. Isso já é estruturante no capitalismo, mas quando você traz isso para a educação, você está fazendo o avanço desta educação, deste projeto formativo para dentro da escola, né? E aí, para finalizar, só para respondendo, né, a tua pergunta, só para finalizar, se a gente olhar essa medida que a gente está analisando aqui, ela veio, antecedeu a ela um conjunto de outras medidas. A militarização das escolas, que, se nós pensarmos nessa dimensão da cidadania sacrificial, sim, ela tende ao controle da subjetividade, e ela também vem neste momento em que avança o processo de implementação da reforma do ensino médio. O Paraná foi dos estados do Brasil o que teve uma maior resistência estudantil contra a reforma do ensino médio. Não há como implementar algo aqui desta natureza sem que haja um controle dos corpos, e eu estou dizendo aqui da militarização, né? Sem que haja um controle da subjetividade e sem que haja um controle institucional. Isso tudo é técnico. Nós estamos falando de governança, nós estamos falando de redes que atuam produzindo política. Né? Então, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de algo que está conectado. Né? Então, é isso, só para responder a pergunta, para não me alongar. Não sei se respondi, mas né, dá para começar aí a conversa. Não, imagina, perfeito. E assim, vocês podem ficar à vontade, caso queiram interagir. O Denis, por exemplo, já ergueu a mãozinha dele lá. Pode falar, Denis. Na verdade, Oséias, olha que interessante, olha como a pesquisa educacional ela é algo importante, né? Lá no episódio 10 que você falou, onde nós tratávamos, né, da militarização, era você e a professora Paula Helena, né, falando sobre todo o trâmite naquele momento. Na verdade, ela já anunciava lá isso que a Camila acabou de comentar agora, né? E só para jogar um pouco mais de ingrediente na nossa conversa, a Assembleia Legislativa do Paraná, por meio do deputado professor Lemos, convocou uma audiência pública na terça-feira exatamente para tratar sobre isso, né? Enfim, depois a gente fala um pouco mais sobre os detalhes, mas tem uma fala do representante da OAB que ficou bem emblemático assim, na discussão, que é o seguinte: a gente não pode se esquecer que por detrás de tudo isso, que a Camila acabou de elencar, né, e não tem como a gente lembrar do Foucault, né, quando a Camila fala tudo isso, controle dos corpos, rede e tudo mais, não tem como não lembrar do Foucault. Ele anunciava, ele diagnosticava que, na verdade, essa é uma outra moldura, é um outro nome, é um outro movimento que nós já temos na história mais breve aqui do nosso país, que é a chamada escola sem partido.
Então, esses projetos todos, eles não trazem mais essa nomenclatura, mas a intencionalidade, se não é a mesma, é bastante semelhante, ou se não uma continuidade dessa ação, dessa tentativa. Certo? Certo, perfeito. E a gente já tem uma ponte, uma conexão com a pergunta que eu iria fazer mesmo, vou fazer para o professor Edmilson, né? Professor, com essa instrução normativa, né, apresentada pelo governo, como a gente disse ali, a Camila já comentou um pouco, veio a lume aí as seguintes disciplinas, né? Cidadania e civismo, educação financeira. Se a gente fazer um retrospecto aí, os professores das áreas de ciências humanas têm sido alvo assim, de ataques nos últimos anos, sendo rotulados como extremistas, doutrinadores, mas isso ainda é mais abrangente, né, quando a gente considera o fato de que as universidades, sobretudo as públicas, também têm sido reduzidas muitas vezes a um espaço de balbúrdia e improdutividade. Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma notícia na rádio que tinha ocorrido uma festa numa universidade, e daí o radialista disse assim: e essas universidades, né? Então é esse rótulo que se tem. Então parece que tudo aquilo que está atrelado, né, a um projeto de educação emancipatória não serve para a ideologia predominante no Brasil, né? Então eu gostaria que o professor tecesse, né, algumas considerações sobre isso e respondesse essa provocação, né? Como que seria aprender cidadania e civismo, né, sob uma perspectiva não filosófica, professor? Acho que está desligado o áudio, professor. Está desligado. Bom, queria então dizer de início que a tua questão ela já teve uma pré-resposta, uma preparação para ela, né, na fala da Camila, muito boa, né? Fiquei muito contente de ouvir o que ela falou, e eu gostaria de acrescentar algumas coisas ainda, né? Não talvez tão diretamente com esse conceito da cidadania para o sacrifício, né? Mas um tipo de cidadania que se constrói a partir de uma ideia de instrução e não de formação, né? Uma instrução no sentido quase que uma instrução militar, em oposição à ideia de uma formação de uma cultura, da preparação de uma cultura. E o que talvez incomode na ideia de formação, que poderia se pensar um cidadão a partir daquilo que se poderia desenvolver a partir da filosofia, por exemplo, uma formação para o pensar, uma formação para a autonomia, né? É exatamente isso que não interessa a quem hoje está controlando, né, a economia, a política, e a economia e política numa ligação muito íntima, né, e extremamente ruim essa ligação, né, extremamente perversa essa ligação, especialmente do nosso ponto de vista. Bom, eu queria começar lembrando uma coisa que, dentro da universidade, nós poderíamos dizer que existe um planejamento. Acho que desde a época que se trabalhou os cursos de licenciatura, aquele crescimento das licenciaturas que aconteceu, especialmente de filosofia, sociologia, né? A partir de 2008, com o retorno da filosofia no ensino médio, de certa maneira ganhou sentido, um novo sentido os cursos de filosofia. Eu acho que esse sentido é muito interessante, porque até esse momento se tinha a ideia de formação em licenciatura. Mas quem aprendeu filosofia nessa época, ou antes dessa época, sabe que a licenciatura mesmo não era exatamente o forte dos cursos de filosofia. Não se investia tanto nisso. E se nós observarmos na sequência, nós vamos ter não apenas o aumento dos cursos de licenciaturas, né, mas, por exemplo, o PIBID, que surgiu depois, que foi uma coisa fantástica, a introdução do professor formando em sala de aula, né, as formas até mesmo agora de residência pedagógica, as formas de estágio que se desenvolveram antes, as discussões dos cursos de licenciatura, até mesmo uma separação que a princípio ela precisaria ser vista com muita calma, né? Mas eu diria não a separação, mas um investimento na licenciatura enquanto licenciatura. A partir disso, nós tivemos também, por exemplo, a criação de programas de pós-graduação específicos para formação de professores.
é o caso do Prof. Fila, é o caso do Prof. de outras áreas também, né? Eu diria que esse tipo de investimento, esse tipo de cuidado, foi fazendo um crescendo. Acho que a gente foi formando pessoas, né, que também puderam se ocupar da própria formação. Então, houve uma criação, eu diria assim, de um ambiente. Essa criação desse ambiente não é algo que não tem custos, por exemplo. Você tem a formação de cursos, você tem a universidade, você tem pessoas que investem a vida delas fazendo determinados cursos, você tem também universidades que formam, corpo docente, faz concurso, etc., tudo isso. Então, a grande questão que se coloca para mim agora nesse sentido, né, além de todo ataque à universidade que você fala, da ideia de balbúrdia, especialmente das ciências humanas, um ataque assim que não abre uma discussão sobre o que é, né, mas lida com uma ironia, uma forma assim de depreciação, né? Isso daí, na verdade, coloca por terra um investimento público, um investimento de pessoas de décadas nesse momento. São mais de 10 anos já que se investiu nisso. Então, eu diria que certas coisas, por exemplo, você chegar no final de ano e reduzir a carga horária de filosofia, assim, do nada, você falta com o respeito com professores que ficam sem aula, você falta com o respeito. Eu tenho alunos hoje, na graduação, que são excelentes alunos, que eles teriam que estar dando aula nos próximos anos, que eles investiram nisso, se prepararam para isso, e eles não têm a menor chance nesse sentido. Ou seja, até que tenha vagas novamente, você tem uma gama muito grande de professores que são PSS, que estão desempregados. Isto é, até que esses alunos encontrem um lugar dentro desse ambiente, quer dizer, o que eles estão fazendo, na verdade, é como se eles tivessem sido enganados nos últimos anos. Foi um grande engano, um grande engodo em relação à universidade, às ciências humanas, às pessoas que investiram suas vidas ali. Eu tenho, por exemplo, pessoas que se formaram agora, né, numa situação extremamente triste, porque você vê a pessoa com um potencial enorme, né, e você não poder, isto é, não existe, não encontra um lugar, não vai fazer, ela vai acabar fazendo outra coisa. Tem gente falando até de ir embora do país, né? Então, essa talvez seja, esse é um ataque à universidade. Além disso, aí você tem também corte de bolsas, corte de verbas, todo tipo de cerceamento das ciências humanas, que de certa maneira vai reduzindo, vai espremendo num cantinho, como se tivesse em breve que morrer por inanição as ciências humanas. E além da universidade, também o que você falou, de certo modo a Camila tocou, já passou pelo assunto, quando ela falou, por exemplo, da BNCC, né? Nós tivemos um processo de preparação da base curricular nacional comum, da base comum nacional curricular, que começou há alguns anos, e essa base ela começou sendo feita a partir de uma série de discussões, por exemplo, que envolviam professores que trabalham no ensino médio, que envolvia universidades, que envolvia aqueles que formam professores. Eu me lembro que em 2017, por exemplo, nós fizemos um evento na Federal ainda, 17 ou 16, não tenho certeza, naquele espírito de discutir a base, mandar sugestões e assim por diante. Isso tudo, como a Camila também já lembrou, depois que foi passado para a iniciativa privada a construção da base, né, isto é, você não tem mais esse tipo de participação, não tem mais representação. Na verdade, você tem a educação, tomou-se posse da educação. Né? É curioso como no Brasil nós temos uma coisa extremamente perversa, que é o modo como o privado se ocupa do público e joga contra o público. Isto é, o Estado se volta contra o Estado. Eu tive a oportunidade de estar em alguns lugares, eventualmente fora do país, e uma característica curiosa de pequenas cidades em outros lugares é o orgulho que se tem da educação, da escola, da formação. Isto é, aquilo ali é algo que representa a cidade, que representa as pessoas. No momento que nós vivemos, dá a impressão que a universidade é um espaço maldito, a escola é um espaço para ser encolhido, para ser diminuído, para se acabar. É como se fosse um inimigo. Mas o mais interessante ainda é que justamente o Estado é exatamente quem deveria promover isso e se promover, inclusive, com isso, né? Que é o contrário do que nós temos aqui.
Então, nós estamos vivendo uma espécie de patologia, não tem uma outra forma de definir isso, porque é como se fosse uma pessoa que fica mordendo, cortando ela mesma. Então, é uma patologia, uma esquizofrenia, uma coisa assim, que, como a Camila falou, não é só defender o óbvio, é ficar falando de coisas que não fazem sentido nenhum de um ponto de vista lógico, né? E eu queria, só, para não me alongar muito também, Fique à vontade, professor, tranquilo. falar uma coisinha em relação à filosofia, em relação à nova Base Nacional Comum Curricular e o que ela fez com a filosofia, que às vezes passa despercebido, porque nós ficamos muito naquela apreensão se vão extinguir a filosofia ou não vão extinguir a filosofia. Isso é, se vai continuar tendo filosofia ou não vai continuar tendo? Bom, aqui no Paraná cortou pela metade, né? Mas eu queria lembrar uma coisa. A ideia, quando a filosofia voltou para o ensino médio em 2008, acho que o Denis acompanhou todo esse processo também, acho que você também acompanhou, a ideia é se desenvolveu, se apresentar um papel formador da filosofia, exatamente naquele sentido da tua pergunta, para a cidadania. Quer dizer, um cidadão é alguém que consegue pensar o seu tempo, né? Ser um contemporâneo e ao mesmo tempo um extemporâneo que olha de fora, que pensa o seu tempo, que consegue não só fazer coisas, mas se perguntar por que fazer coisas. Eu acho que a filosofia ela entra no ensino médio com esse espírito, isto é, com um papel formador. Inclusive eu gosto de dizer que dessa forma a filosofia cumpre um papel, né, que talvez seja o principal papel da filosofia no Brasil. Eu acho que a gente tem várias formas de se pensar a filosofia, o papel da filosofia, mas especialmente enquanto ela está vinculada à educação, ela tem de fato um papel, um lugar, né, um tema, algo a se discutir, a se fazer. E repare o que acontece com essa nova base, quando ela divide, por exemplo, naquelas áreas de formação, né? Aí você vai ter lá linguagem, área de matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Onde fica a filosofia, a sociologia e também agora a geografia, a história? Na área de ciências humanas. Quer dizer, aquela ideia da filosofia como uma disciplina formadora para o estudante do ensino médio, ela implodiu, ela não existe mais. A filosofia só está dentro das ciências humanas, supondo que o aluno no futuro possa fazer um curso de filosofia. Então ela se tornou uma disciplina técnica que prepara o aluno para fazer o curso de filosofia. É como se ela preparasse para ela mesma. Ela perdeu o sentido que ela tinha a partir de, especialmente eu digo a partir de 2008. Eu acho que esse golpe contra as ciências humanas, esse golpe contra a filosofia, ele tem várias conotações. Eu queria falar dessa conotação, porque desse modo eu tenho a impressão, a filosofia ela já fica no ensino médio alijada daquilo que era o propósito dela quando ela entrou no ensino médio, né? Quer dizer, ela foi reduzida a 1/4, depois ela foi cortada pela metade agora, e esse tanto que fica, ainda fica, de certa maneira, desprovida do que seria o propósito inicial. Bom, Eloy, nesse sentido, acho que a tua questão também já se responde, né? Isto, ela é respondida. Ou pelo menos aqui tem alguns elementos para nós pensarmos um pouco mais sobre ela. Ou seja, essa ideia da filosofia enquanto formação, enquanto debate, enquanto reflexão, essa é uma ideia de cidadania que ela não faz parte do interesse do que nós temos hoje, que eu diria assim, não só de um liberalismo, né, mas nós temos aqui no Brasil o excremento da pior forma de liberalismo que tem no mundo hoje, né? Então é o que nós estamos vivendo aqui. Eu acho que para começo de conversa é isso. E eu senti certo que o Denis queria comentar alguma coisa. Fica à vontade. E sim, Edmilson, a gente participou, a Ana Paula também participou de todo esse processo da reinserção da filosofia e sociologia no ensino médio, né? E o mais estranho de se analisar é que, no caso do Paraná, foi um estado de vanguarda naquele momento. Porque enquanto a lei federal ela só é aprovada em 2008, nós já tínhamos uma lei estadual com a reinserção da filosofia e da sociologia na matriz curricular do ensino médio no Paraná, né? Então, naquele momento, inclusive, o Estado do Paraná faz uma tensão favorável a essas disciplinas quando essa discussão vai para o cenário federal. E estranhamente, nesse momento, o Paraná é vanguarda de um movimento contrário, certo?
o Estado do Paraná hoje, junto com o seu governo, e no dia de hoje eu acompanhei uma entrevista do governador, todos os argumentos para as alterações que eles estão fazendo, que ele está promovendo, assim como a Camila falou e assim como você falou, Edmilson, é pautada única e exclusivamente em números, em rankings. Em nenhum momento se fala de formação. A todo momento se fala de ranqueamento, de status, índices e tudo mais. Então, a própria fala do governador valida o que vocês estão apresentando aí. Pode falar, Camila. Não, só comentar o que o Denis falou sobre essa questão dos números. A gente que é da política educacional, a gente analisa muito o papel que a avaliação tem na produção de política educacional. Mas o que a gente está vivendo não é isso. Veja, os números, eles estão sendo utilizados. Como há um projeto de privatização em curso, e essa privatização ela tem várias tipificações, né? A gente até pode falar sobre isso aqui, mas daí já, acaba alongando, mas só para responder o Denis. Um dos elementos que tem sido utilizado por essas redes é dizer que tal e tal elemento aumenta o IDEB, ou aumenta a nota tal. E aí, o que acontece? A lógica, eles não usam o termo qualidade educacional. Você lê todos os documentos do Todos pela Educação, do Movimento pela Base, não existe este conceito, qualidade educacional. O que existe, que eles utilizam é melhoria da aprendizagem. E eles consideram melhoria da aprendizagem o aumento na nota. Porém, como a gente sabe, há, não só no Paraná, em vários outros estados, um processo de tensionamento para que, por exemplo, as escolas não reprovem alunos. Nós sabemos que o número de aprovação, ele sim interfere e muito na elevação do IDEB, é um dos itens que compõem o IDEB, por exemplo, né? Então, há um conjunto de manobras aí com essa ideia de comprovar que esta lógica empresarial dentro da escola, ela é eficiente e ela economiza dinheiro. E aí, o que acontece quando você vê esses institutos fazendo fala, vários exemplos. Vou dar um exemplo aqui, gente, que é clássico do que a gente está vivendo. Teve uma live do Instituto Natura, em que o Instituto Ayrton Senna, né, um dos agentes do Instituto Ayrton Senna, fez uma fala, e este agente disse: nós fizemos o projeto piloto, nós escrevemos o projeto piloto de um dos projetos pilotos de implementação da reforma do ensino médio, que é o EMIT, que são das escolas em tempo integral, que foi implementado em alguns estados como teste. Ele disse: nós escrevemos. Mas veja, na normatização do MEC, está assinado como algo que veio do Poder Executivo do MEC, né? Então, veja qual é o tipo de relação do que nós estamos falando. E aí, nesta live, ele apresentou dados de que nestas escolas e nestes lugares aumentou a aprendizagem. Veja, o conceito é muito importante, né? Não é coisa pequena do que a gente está falando, assim. O conceito de aprendizagem é mais número simboliza aprendizagem. Não importa como seja. E aí, qualquer tática técnica para ampliar estes números e dizer essas redes são a melhor coisa para a educação e é elas que têm que vender os seus serviços e os seus produtos para o Estado, qualquer coisa serve para ampliar esse número. Qualquer coisa serve, não é? Então, eu acho que isso que o Denis falou, gente, assim, é o calcanhar daqueles. Porque se a gente não entende o conceito que eles estão usando, a gente acaba entrando na onda deles, não é? E o argumento, veja, é muito técnico e estratégico. Quando a Priscila Cruz, né, que é presidente do Todos pela Educação, ela faz falas públicas, ela diz que tudo que eles fazem é técnico, mas a técnica não é neutra.
toda técnica, ela pressupõe um projeto, né? E aí, quando eles trazem isso, e até o nosso secretário vive falando isso, né? E aí, isso aqui, só fechando a fala, isso tudo, todo esse projeto, essas lógicas que estão vindo, esses programas pilotos que são feitos por entidades privadas e são mapeados e são validados através de dados gerados pela escola e tratados por essas instituições privadas. Tudo isso aí, ele vem com a ideia de transformar a escola a lógica de uma empresa. E a empresa, a lógica empresarial, ela não cabe à educação, porque a especificidade da educação é a formação humana, é formar pessoas para a sociedade. Não, eu brinco, às vezes, não é produzir salsicha, né, gente? Que fazer mais com menos é algo bom. Na escola não é algo bom. Né? Na política educacional, tem vários itens que compõem a qualidade. Um deles é lanche, merenda. Fazer mais com menos, com merenda ruim na periferia, gente, é barbarie. A gente que já deu aula, já deu aula em Tamandaré, gente, é inviável, é desumano. Então, assim, são várias coisas que não cabem à escola e eles trazem isso. Então, é uma forma que eles têm de fundamentar isso, não é? Para poder justificar tudo isso. Perfeito. Eu acho que eu assisti a mesma entrevista do Denis, hoje pela manhã, e realmente é cheio de números, né? Inclusive quando entrava na questão das escolas cívico-militares, né? Dizendo que são as escolas que apresentam o maior índice, né, de aproveitamento. Peraí, mas que escola? Né? Que escola? Que colégios militares? Né? Então, comparando, por exemplo, as escolas cívico-militares aí, que virão, né, daqui para frente. Então, tem toda essa sutileza nesses números exatos, né, que são utilizados ali, aos quais você se referiu. Desculpe, Oséias. Eu acho que você tem uma sutileza dos números, mas especialmente você tem uma falácia dos números. Né? Você tem um jogo dos números. Na verdade, você tem uma utilização do número, do dado. Né? O dado em si, a informação em si, ela é estúpida, ela não diz nada, ela requer interpretação. E quando ela é interpretada, ela é colocada num determinado contexto, ela já é interpretada. Todos nós sabemos que os IFES têm índices melhores do que os colégios militares. Né? Isso não aparece quando se faz esse tipo de comparação. Né? E todos nós sabemos que tanto um quanto o outro tem índices melhores do que outras escolas, porque tem um investimento maior do que outras escolas. O que, aliás, se fosse o caso das escolas cívico-militares, de ter uma proposta de investimento alto, como tem nos IFES, como tem nas próprias escolas militares, né? Era algo que a gente teria que pelo menos respeitar um pouco, porque isso estaria dentro de um projeto, então. Né? Mas no caso, como se apresenta, não tem investimento, não tem nada. E aí você querer tirar algo de onde não existe, não foi colocado, não é possível. E só para enfatizar, vocês comentaram de Foucault um tempo atrás, nós temos aqui exatamente a ideia da produção dos corpos dóceis e produtivos. Né? Tanto que você tem a ideia essa ideia da escola cívico-militar é exatamente para aprender a andar em fila e odiar quem não fica em fila. Né? Então, você tem assim uma produção exatamente nessa perspectiva que o Foucault fala. Né? E só para finalizar, eu também queria voltar no que o Denis disse, né? Que absolutamente de fazer chorar o percurso que o Estado do Paraná fez. Se você considerar, por exemplo, da época que o Maurício Requião era o secretário da Educação, para o que nós temos hoje. Né? Então, você tem ali... Lembra da produção da antologia de textos filosóficos? Você tem o projeto Folhas. Edmilson? Oi? Você participou da tradução, né, da antologia de textos filosóficos. Né? Então, o projeto Folhas, você tem assim uma série de projetos que, eventualmente com suas lacunas também, seus problemas, mas são projetos que eu diria que não estão trabalhando em cima de determinados números, nem diria que é de números, né? Que uma escola tenha números melhores do que as outras, mas que não responde a certas falácias dos números,
né? E eu queria voltar aqui, de fato, eu acho que porque aqui também já está dito por que filosofia, sociologia, e nesse contexto, artes também, não interessa para esse tipo de governo, exatamente porque provavelmente vai fazer um tipo de formação, na minha opinião, que apareceria talvez como número lá na frente, eu tenho certeza. Essas disciplinas também contribuem em termos de reflexão, etc., mas é muito mais uma forma de se pensar a formação no sentido sem querer tirar coisa lá do baú, mas com aquela ideia da cultura, da Bildung, né, da cultura, e cultura entendido como cultivo de si, né, como culto, de certa maneira, aquilo que eu sou, como retomar uma tradição e assim por diante, se colocar dentro de uma história, se pensar dentro dessa história e assim por diante. Então, essa formação, de fato, dificilmente ela vai se transformar em números, mas eu digo especialmente nesses números que atendem a esse tipo de falácia, né? Outros números, com certeza. Esse não. Ô Zé, o Edmilson levantou a bola para Ana Paula agora, hein? Ah, levantou. Agora é só matar no peito e jogar para o gol. É muito importante esses seus apontamentos, né, professor, com relação a essa falácia dos números, né? Interessante que, olhando agora para a pergunta que eu vou jogar para a Ana Paula, eu me lembro de um evento que eu participei junto com professores de sociologia, da área de ciências humanas em geral, e o tema a ser discutido era justamente cotas, né, professora Ana, nas universidades. E o legal é que a professora, eu me lembro a professora Tatiane, ela fez uma dinâmica com os alunos, uma dinâmica da corrida, né? E aí no final, depois do debate, da roda de conversas, muitos alunos vieram conversar com a gente. Olha, eu não tinha pensado ainda por esse ponto de vista, né? Eu estou até com o meu posicionamento abalado. Enfim, outros mudaram de ideia em relação a cotas. Eu estou utilizando esse tema aqui como exemplo, mas só para falar, né, da importância de trazer à lume, né, discussão em relação a determinados temas, a importância, né, de determinadas disciplinas aí na formação, no cultivo de si do aluno, como, por exemplo, o professor Edmilson mencionou aí. E com relação à sociologia, né, professora, utilizando aqui da sua vivência também, né, enquanto educadora, enquanto professora dessa disciplina, o que a sociologia tem denunciado aos alunos do ensino médio, desde que se tornou obrigatória, a ponto de não ser uma disciplina aí muito benquista pelas nossas autoridades? Então, vamos lá. Excelente podcast, excelente as colocações, as reflexões realizadas até agora. E, bom, a sociologia, ela é uma disciplina inquietante, né? Uma disciplina que faz parte aí do currículo. Eu acho que é importante colocar, quando a gente vem nessa discussão agora de educação financeira, por exemplo, a educação financeira, ela não é uma disciplina, né? Ela é um conteúdo que pode ser trabalhado dentro da matemática, e eu acho que é importante a gente colocar isso, porque assim como a sociologia, a filosofia e artes, elas são disciplinas que têm todo um arcabouço, que tem toda uma discussão de embasamento teórico, reflexivo, de formação do cidadão crítico dentro de uma sociedade, né, de um sujeito que questione. E a sociologia, ela desde o Paraná foi o precursor, né, aqui no caso da implementação da disciplina de sociologia, de filosofia, ela vem desde então se colocando, a partir dos conteúdos estruturantes, toda essa discussão. Só para citar um exemplo aqui que é muito emblemático e simbólico, que é a ocupação das escolas, né, no estado do Paraná, quando foi lá a discussão da base, a ocupação das escolas pelos estudantes. Esse é um exemplo belíssimo, porque a quem os estudantes, e eu estava junto numa ocupação com os estudantes, porque, né, a quem eles recorreram, com quem eles foram fazer as primeiras discussões e tudo mais, a sociologia. Então, a sociologia, assim como a filosofia, assim como a arte também, porque eu penso assim que para você formar esse cidadão pleno, esse ser humano desenvolvido plenamente, você precisa de todas as disciplinas, né? Para além da área de humanas, você precisa
precisa, né, de um bom matemático que saiba ler os números e fazer essa interpretação criticamente, principalmente quando a gente vai apontando, por exemplo, os números do IDEB. Então, para você formar esse cidadão pleno, você precisa de todas essas disciplinas juntos, né? A gente tem que estar junto. Então, a sociologia, ela vem há muito tempo denunciando as questões de racismo estrutural, né, dentro das próprias escolas, as questões de homofobia, tudo isso são conteúdos estruturantes dentro da sociologia. Então, a sociologia está todo o tempo dialogando com essa sociedade contemporânea, com essa sociedade que é extremamente, num nível de complexidade muito alto, principalmente agora, né, uma sociedade de ultradireita que a gente tem, né? Então, a sociologia, e assim como todas as outras, né, não vou ficar só puxando a sardinha para o meu lado e falando, mas assim como todas as outras disciplinas, ela é essencial. E eu quero lembrar aqui também, gente, que essa questão dessas mudanças, assim, a sociologia, a filosofia, né, a gente vem numa batalha para manter essas disciplinas no currículo, né, e lembrando, né, currículo é poder, né, que tipo de currículo nós queremos estabelecer no estado do Paraná? Né? Currículo, né, implica nessas relações de poder, né? O que a gente vai colocar aqui, né? Que aí vem tudo com aquilo que a Camila falou, né? Desse empresariado que está por trás, desse sistema S que está por trás. Eu quero lembrar que quando o Aloysio Mercadante era ministro da Educação, ele já falava lá atrás dessa questão, temos que valorizar as disciplinas que são técnicas, língua portuguesa e matemática. Então, essa construção não é, né, de ontem. E uma outra questão, que é essa luta que a gente vem travando, sociologia e filosofia, a gente vem tratando desde antes da ditadura militar, né? Essa questão aí de retomada de moral e cívica, gente. O que é isso? Moral e civismo? O que é isso? Né? É um absurdo, tem que ser denunciado. E aí eu quero falar também, o professor Edmilson falou ali da instrução 011, que foi aprovada no dia 16 de dezembro. A gente já terminando o ano letivo, um ano letivo cansado, né? Porque a gente trabalhou exaustivamente nesse sistema online, esse sistema também criado aí pelo governo do estado. E no dia 16 de dezembro aprova essa instrução de maneira antidemocrática, de maneira assim, não discutindo com a comunidade escolar, e tem ainda a pachorra de colocar no início da instrução, sabe, porque eu fui lá ler a instrução, eu falei, como é que esses caras têm a pachorra de colocar todos os documentos que balizam a educação, começando pela Constituição Federal, a educação é direito de todos, começando pela LDB, e por aí vai, e vão falando da educação quilombola, da educação indígena, das escolas do campo. A gente sabe que as escolas do campo, gente, praticamente estão inexistindo, né? Os ataques que essas comunidades tradicionais também vêm sofrendo são absurdas. Então, assim, a gente tem, no caso aí da sociologia, né, e tem que sempre ter essa fala, assim, de denunciar, de dizer que a gente não aceita isso, que a gente não aceita menos, e, por exemplo, quando tinha a prova Paraná lá, os estudantes, eles tinham uma postura muito admirável, que eu aplaudia, que era faltar no dia da prova, porque isso era o quê? Era uma recusa, de maneira forçosa, de maneira violenta, a se submeter àquela avaliação. Mas mesmo assim, a escola, ela, né, dava um jeito, o estudante ia no outro dia ou na outra semana, a escola retirava os estudantes de sala para forçosamente fazer essa avaliação. Para vocês verem que esses resultados aí da prova Paraná, e que vão resultar no IDEB, que está se vangloriando que é o terceiro, são resultados totalmente mascarados, né? Então, a sociologia, ela vem para contribuir realmente e para tirar, e para mexer, e para movimentar, e principalmente as gestões das escolas. E principalmente falar assim, olha aqui, isso aqui tem que ser uma gestão democrática, vocês têm que ser ouvidos, né, os estudantes, e com toda a participação da comunidade. Então, eu acho que eu, como atuando na área de sociologia, todo momento eu tenho situações bem conflitantes, bem complexas, né, que eu estou à frente, junto com os estudantes, as questões de racismo, homofobia, as questões de gênero, por exemplo, né,
As questões de gênero, elas estão dentro do conteúdo estruturante de sociologia, dentro do conteúdo estruturante de cultura, as relações de gênero. E é um absurdo quando a gente sofre esse ataque, porque a gente vem sofrendo constantemente esses ataques, né, da escola sem partido, da educação de gênero, que não pode. Então, eu acho que é uma batalha árdua, e é isso, né, é o que o Paulo Freire diz, esperançar, e como falaram ontem também, na audiência pública, né? Esse esperançar que a gente vai ter que continuar na batalha. As disciplinas da área de humanas, sociologia e filosofia vêm desde antes aí da ditadura militar, tentando, né, fazer com que essa implementação ocorra de maneira substanciosa dentro do currículo, e a gente precisa pensar realmente esse currículo, né? Que currículo é esse, né? Eu complemento a fala, lembrando, né, que toda decisão curricular, ela não é uma decisão, e a Camila pode também dizer se eu estou falando alguma coisa certa ou não, ela não é uma decisão única e exclusivamente pedagógica, né? Toda decisão curricular, e lembrando que quando a gente está falando em currículo, a gente não está falando apenas em disciplina, né? A gente está falando de currículo, a gente está fazendo a seguinte pergunta: que tipo de aluno, né, que formação a gente quer oferecer a esse aluno ao término de um ciclo educativo, como, por exemplo, agora no ensino médio, que é o que a gente está tratando. Então, nesse sentido, falar sobre currículo é, sim, um posicionamento político, é, sim, uma decisão política, e não apenas pedagógica, né? E só para ressaltar uma outra coisinha que você falou, que corrobora com o que o Edmilson estava falando sobre a carreira docente, né? Sobre a carreira do cara formado em filosofia, a carreira do cara formado em sociologia. Edmilson, além de ter tido essa redução em 50% das aulas de filosofia, sociologia e artes, nós estamos passando por uma situação no estado do Paraná onde várias escolas de educação de jovens e adultos foram encerradas. Nós temos várias escolas em que o ensino médio noturno foi encerrado. Nós temos várias escolas que, lógico, não temos ensalamento ainda de 2021, né? Mas que no ensalamento de 2020 previa turmas superlotadas, né? Proporcionando assim uma diminuição de turmas na escola e, lógico, pensando naquilo que a Camila tinha dito antes, né? A economia de dinheiro. Então, se eu coloco 50 alunos dentro de uma sala, eu não preciso fazer 3 salas, por exemplo, com 30 alunos, 35 alunos, que é onde no ensino médio, de repente, a gente pudesse trabalhar com mais qualidade. Então, além desses alijamentos que você está falando em relação à carreira, a gente tem condições de trabalho dificultadas também nesse processo, que para quem está começando a carreira, para quem está vislumbrando a possibilidade de uma carreira docente no magistério, tem aí, principalmente nas áreas de humanas, tem aí várias dificuldades, tá? Só para complementar, Denis, a questão, por exemplo, nos governos anteriores, né, para citar, por exemplo, o governo Requião, a gente tinha uma política de formação continuada. Em gestões anteriores, nós tínhamos uma política pública de formação continuada, de produção de material, de formação docente, e como isso fez diferença nos anos depois que sucederam os outros governos, porque a gente tem uma ausência, na verdade é um terreno baldio que nós temos, porque nós não temos mais uma política de formação continuada, de produção de material, uma desvalorização, né, do corpo docente. Então isso é muito sério, né, o que vem acontecendo no Brasil, no estado do Paraná e no país todo, né? É isso. Perfeito. Você gostaria de falar alguma coisa, Camila? Não, eu acho que só ia comentar o que a Ana falou, que eu acho que é fundamental para a gente pensar o que está pensando hoje, que quando ela fala que currículo é poder, de fato, quando a gente vai discutir política curricular, seja qual for, em todo o campo da pesquisa da política educacional, a gente pensa exatamente isso. E pensa exatamente que currículo, dentro da ciência da educação, simboliza um caminho, pensar um caminho pelo qual o ser humano vai passar, tendo em vista um projeto de vida que não é esse projeto de
vida individual, individualista, que está sendo posto agora nessa lógica da cidadania sacrificial, mas é um projeto de vida de indivíduo e sociedade. Porque nós somos indivíduo e somos sociedade. Quando há as críticas, por exemplo, ao homeschooling, na ciência da educação, é o seguinte, é que, como nós somos indivíduo e sociedade, a educação ela não pode se restringir a um interesse puramente individual. Ele também é individual, porque nós somos indivíduos, mas nós também somos sociedade. E se a gente esquece esse segundo elemento, a gente produz aquilo que o Adorno chama, e chamou em vários estudos, e a gente fala na educação, que é uma educação para a barbárie. E aí, por que eu estou usando esse termo? Porque, assim, é tenso falar isso. É triste. Para gente que dedica a vida para pesquisa e para a educação, a gente está caminhando para isso. E a gente não está caminhando para isso porque nós queremos. Nós estamos sendo levados a isso, em nível de sociedade. Por uma lógica, por uma racionalidade que é desumana. Não é? Tornar ser humanos em números. Não é? Quando a gente vê, por exemplo, escola sem partido, o Denis falou um pouco, o pessoal falou, o que é a escola sem partido? Ele aciona uma parte da teoria que foi usada também, né, nos processos da psicologia para pensar a ideia da produção do fascismo. A gente tem uma sociedade com potencial fascista, mas quando a gente vê a escola sem partido, que produz um caricato do fascismo, quem é o caricato do fascismo? Somos nós, os cientistas e os professores. Vocês vão lembrar, gente, o que era aqueles documentos que o MBL produzia, meu Deus. Era sempre uma pessoa sem olhos, era sempre uma pessoa perigosa, o professor considerado como um ente perigoso. Eles criaram, gente, é muito sério, eles criaram uma plataforma de denúncia, logo saiu do ar, porque é inconstitucional, enfim, não tem lastro de legalidade, Mas tem um texto do Theodor Adorno que ele fala, o título do texto é um artigo, ele fala, o título do texto é A Propaganda Fascista. Tem na internet, ele é bem fácil de achar. Quando a gente lê aquilo, gente, e você olha para o presente, você vê que todas as teorias da psicologia, explorando as chaves da paranoia, o ser humano, a psicologia, a gente tem várias mazelas que dá para explorar e despertar o pior que existe dentro do ser humano. E eles fizeram isso. E eles fazem isso. Não é? Então, quando a gente vê, por exemplo, criam-se um risco comunista, não é? Volte ainda, gente. Eu recebo ainda de algumas pessoas conhecidas, olha o risco do fascismo e aqueles memes mal assombrados que não tem fonte, né? É fake news, né, gente? Pensado cientificamente para a barbárie. Então, assim, quando a gente olha isso, é um desenho de um caricato fascista. Não é? E aí, só para fechar, eu acabei indo longe demais, assim, né? Falando, eu me empolguei, mas quando a gente fala que currículo é um caminho, e currículo é poder, eu acho que isso a gente tem que pensar. Currículo também é seleção de cultura. A gente fala muito na educação isso. E a cultura que está sendo selecionada agora não é uma cultura para fortalecer o indivíduo e a sociedade. De uma forma integral, de uma forma humanizada. É para nos dividir, é para nos limitar intelectual, emocionalmente, fisicamente, não é? Quando a gente pensa em uma cidadania sacrificial, é uma pessoa que aceita que ela tem que suprir todos os seus direitos e não se importa em lutar por um SUS. E não se importa de ter uma educação privada com uma lógica mercantil, porque não entende o que é isso. Então, o apagamento da ciência, ele também tem essa dimensão da desumanização, não é? Mas nós estamos aqui, e um dia já tentaram fazer coisa pior, e a gente
A gente é herdeiro de quem lutou por essa educação, por essa universidade por qual a gente passou, por essa escola, e a gente vai construir, não é? A gente é o legado de quem foi e a gente vai produzir o melhor que a gente puder para quem vai vir. E eles querem apagar isso. É isso que eles querem apagar. Eu acho que a gente tem que lembrar disso, fazer grupos de estudo de professores, resgatar o melhor que a gente tem na educação popular, gente. A gente tem Paulo Freire. A gente tem muita ciência, gente, dentro dessas universidades. Gente, por que quando eles fazem o caricato da universidade, gente, volta e meia, às vezes eu recebo que a universidade é lugar de, como eles chamavam? Não é só de balbúrdia, de orgia, de, sei lá, umas coisas assim. Ah, sim, também, esse rótulo também, E a gente se mata de rir, né? Porque pessoas que nunca entraram na universidade botam fé que isso existe. Mas, assim, é uma delação, é um caricato do fascismo contra o berço da ciência nacional. Não é? Eu acho que é isso, a gente lembrar quem a gente é, o que a gente produz e que a gente é bem maior que isso, não é? Perfeito. E eu acho que a palavra barbárie, como você falou, se adequa perfeitamente a essa lógica perversa, né? Onde você vê educação como custo, oxigênio também virou custo, né? Em detrimento de vidas. Então, é uma lógica perversa que abrange aí todas as estruturas da nossa sociedade, né? Pode falar, professor Edmilson. Oséias, eu ouvindo a Camila, a Ana Paula também, aliás, a Ana Paula, eu precisaria muito da ajuda dela, do pessoal da sociologia, para nós conseguirmos ler esse momento presente, porque nós não temos simplesmente uma questão de um grupo que está nos prejudicando, ou de um grupo que está se voltando contra a filosofia, alguma coisa assim. Na verdade, é uma espécie de circo dos horrores que tomou conta desse país, né? E eu tenho medo até de dizer que eu tenho saudade da época que o nosso debate era contra por exemplo, essa questão do controle das escolas que a Camila estava falando agora, né? Porque hoje em dia nós não temos mais um debate sobre denúncia, alguma coisa assim. Na verdade, nós temos alguma coisa que aparece, ela é imediatamente impulsionada, ela se torna verdade, 30% da população, pelo menos, apoia o louco que está falando isso. Então, esse é o grande problema que nós temos que enfrentar hoje, que nós já não temos mais, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe que é absurda e que fica fácil discutir contra ela. E mesmo quando eu digo assim, nós precisamos pensar isso, né? Pensar, por exemplo, o significado de verdade e mentira hoje, né? O que é fake news, o que significa mentira, qual o critério, o que sobrou em termos de valor de verdade hoje em dia, né? Na realidade, então, o que nós temos aqui? Nós precisamos pensar isso, e nós vamos pensar isso como cientistas, e nós somos bons para fazer isso, e nós vamos levar 1 ano para escrever um artigo, fazer alguma coisa sobre isso, imediatamente alguém posta no Facebook, resultado de pesquisa de maconheiro, acabou o que a gente fez. Então, a minha preocupação hoje é essa, a gente não tem mais um debate aberto, nós temos uma espécie, um jogo que extrapolou totalmente o âmbito do debate da direita contra a esquerda. Eu queria ter bons argumentadores do liberalismo ali do outro lado para poder mostrar para eles que está errado, que não está, inclusive alguns me mostrando que eventualmente eu possa estar errado em alguma coisa, né? Mas isso não existe hoje. O espaço público do debate ele foi assim exterminado. Nós temos terra arrasada no espaço público do debate. E eu acho que nós precisamos muito, por exemplo, da sociologia, exatamente para entender como reagir diante disso. Isto é, nós vivemos um momento de um fascismo assim, e a Camila mencionou, né, do fascismo, a prática do fascismo é exatamente essa prática de invadir reuniões. Ela não é uma prática de debate, ela é uma militância violenta, né? E que com os meios de comunicação que nós temos hoje, né, e uma certa... isso acabou ganhando a mídia de uma forma que encampou um grupo de pessoas, esse grupo é solidário sempre e sempre e sempre, né?
começando por alguns parentes meus, né? Verdade. Deixa Todo eles mundo tem um quietos. desses, né? Todo mundo tem um desses. Mas Professora Ana, Edmilson, eu acredito que o resgate desses debates, a manutenção, a gente valorizar esses debates é fundamental. Com Eu certeza. tenho feito essa prática com os meus estudantes, até no meio virtual eu fiz, o professor Denis participou, a gente discutiu, os estudantes falaram sobre a questão de conhecimento, de verdade, de fake news, produziram pesquisaram, acho que é muito importante valorizar os nossos estudantes da rede pública, eles são sujeitos críticos, eles estão pensando, né, muitos, assim, acaba que às vezes, por meio dessas questões, a gente acaba nivelando, mas eles são fantásticos, assim, né, o Denis acompanhou muitos estudantes, assim, poucos participaram, mas a gente teve debates, assim, fundamentais. E eu, na sociologia, né, com outros colegas e até mesmo com o Denis, a gente vem discutindo muito isso. Eu acho que, de repente, esses fóruns de discussão, grupos de estudos, como a Camila falou, pela via do conhecimento. Não, a gente não tem outro caminho a não ser fortalecermos essa via do conhecimento, o conhecimento epistemológico, que é onde a gente se destaca, onde a gente é bom, mostrar essas contradições, né, a todo momento, por exemplo, com os estudantes, que são jovens e adolescentes, sempre mostrando as contradições que existem dentro da sociedade. Acho importante tirar eles daquele lugar que às vezes ele está confortável, mas você tem que dar aquela cutucada para que ele, né, vá pensando essas questões. Eu acho que é bem importante esse debate, né, a sua resposta já está no debate mesmo, né, da gente retomar, de resgatar esses debates, de resgatar a questão das nossas produções. O podcast, por exemplo, é uma ferramenta fantástica, né? Não conhecia o podcast também, assim como a Camila estava falando, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, estou achando uma ferramenta que a gente tem que se aproximar do uso das tecnologias também, para a gente fazer o que a gente faz de melhor, né? Que é o pensamento, é reflexão, é o debate, e principalmente a gente viu os outros, né? Também gostaria que tivessem aqui neoliberais, aqui ultra neoliberais também, para a gente poder fazer esse debate e acho que enriquecer, que acho que é assim que a gente vai conseguir, né, fazer com que alguma coisa mude, né? Eu tenho esperança. Ótimo, Camila, plenamente de acordo, plenamente de acordo. E é muito bom ouvir vocês, porque assim, eu tenho conversado com vários professores, né, com relação a essas mudanças, tudo isso que tem acontecido, então você encontra diversas reações, né, uns mais desanimados, com ar de derrota, outros com esse ar aí de luta, disposição de luta, como Ana Paula e todos vocês, e eu gostaria de aproveitar esse momento, né, deixassem também uma mensagem para os profissionais da educação, para alunos também, que tem muitos alunos que nos ouvem também aqui no podcast. Então, esse espaço é todo de vocês aí para a gente fechar, então, esse programa, fechar aqui esse nosso debate. A começar ali pelo professor Edmilson. Fique à vontade, professor. Opa. Oséias, eu acho que a Ana Paula antecipou o que eu tinha rascunhado aqui para dizer, essas serão as minhas considerações finais. E agora eu não sei o que eu vou falar, porque eu queria dizer exatamente isso, que eu acho que o que nós fazíamos antes como trabalho, nós fazemos agora como resistência. Isto é, e nós não podemos oferecer o que nós não somos. Essa questão é interessante quando nós falamos de autoconhecimento, cuidado de si, não é um individualismo, mas é uma forma de me colocar dentro de um grupo a partir de conhecimento da minha perspectiva, né? E me colocar diante de um grupo também reconhecendo individualidades, etc, etc. Então, eu acho que é muito importante considerar esse trabalho que nós fazemos, o lugar que ele se encontra hoje, e saber, por exemplo, a gente está trabalhando, por exemplo, no Profilo, né? Isso nós já discutimos lá, inclusive. O que antes era um trabalho de formação, agora é um trabalho de resistência. Ele tem que ser feito, ele tem que continuar existindo, porque é um fórum de debate imprescindível. As próprias licenciaturas também, os fóruns de licenciatura, que você falou no início das universidades,
tem que continuar existindo como um local de resistência. E aí, desses locais institucionais para a sala de aula, para os cursos de extensão, nós estamos organizando agora, por exemplo, um curso de extensão para levar para a comunidade o trabalho que se faz dentro da universidade. Então, é o que nós sabemos fazer. Eu acho que nós não podemos querer nos fantasiar de algo que nós não somos. Nós não vamos conseguir criar uma salinha paralela e colocar fake news girando pela sociedade e fazer esse jogo. Quer dizer, nós temos que mostrar que esse é um jogo ruim. É um jogo ruim porque é péssima essa ideia de formar cidadãos dóceis, submissos, que acreditam que vão ter um emprego no final, mas é um emprego que ele vai ganhar um salário mínimo, que no máximo ele vai ser uma oferta de mão de obra descartável e barata. Então, eu acho que isso daí tem que ser... eu acho que esse é o nosso papel. E o podcast que o Oséias nos convidou, também não conhecia, né? E especialmente o nome dele é extremamente provocativo, né? Balbúrdia. Então, foi, acho muito bom para mim, né, fazer um pouco de balbúrdia com vocês aqui hoje. Aprendi muito até aqui, aprendi muito. Valeu, professor. Camila? Então, primeiro eu queria agradecer por ter conhecido vocês, eu aprendi muito com vocês aqui, gente. E vocês foram falando, eu acho que sim, as minhas palavras finais são algumas das reflexões que eu tive de presente aqui com vocês, e algumas coisas que eu venho pensando nos últimos dias. Algumas coisas que têm a ver com a educação, com a resistência, mas com a beleza de estar junto e a beleza daquilo que a gente é e o resguardo da beleza de tudo que a gente pode construir. Então, eu enumerei algumas coisas aqui quando vocês forem falando, e eu vou colocar quatro pontos que eu queria deixar de fechamento da minha fala aqui, é bem simples. Eu acho que ontem, quando teve a aula pública, e eu vi que tinha um coletivo de humanidades, e eu nem sabia que tinha, gente. Eu estou focada na pesquisa, fim de semana, feriado, todo dia, Natal, Ano Novo, que eu acho que fiquei meio perdida na vida. E eu nem sabia que tinha. E quando eu vi, isso me encheu de esperança. Isso me encheu de esperança. Eu não acredito que a resistência virá por lideranças centralizadoras e institucionais. Uma vez que estas também estão conectadas muitas vezes com estados e partidos políticos, eles não irão defender a educação. Eu não acredito nisso como pesquisadora. Como pesquisadora do campo, eu não acredito nisso. Mas como pesquisadora da educação, e como pessoa que acompanha os movimentos sociais e que veio da periferia e que passou pela escola pública, e que passou por uma universidade pública como cotista social, e que hoje está aqui com vocês, e passou pela escola, eu digo que não tem nada mais poderoso do que um coletivo que está no mesmo local, de forma organizada, conectada, e articular o conhecimento com a vida. A escola é tentáculo do território. Eu penso que se nós nos organizarmos pela base, cada um na sua localidade, se nós conectarmos a potência do nosso conhecimento à vida, para ler a vida e produzir história e produzir cultura, e se nós nos conectarmos em rede, não como o empresariado faz, né? Porque eles têm milhões de reais, né, gente? Não foi verdade. Mas nós temos sim as nossas redes, não é? Tem vários slams em Curitiba, tem vários coletivos, tem vários grupos de estudo, tem várias pessoas que estão sentindo a dor desse momento. Tem gente que manifesta com indiferença, tem gente que manifesta com organização, cada pessoa é diferente e única. Mas se a gente conectar essas potências de base, a gente para o fascismo. E a gente, sim, resgata o projeto da educação popular. Eu tenho plena convicção nisso.
quando a gente lê a teoria crítica e quando a gente lê o Adorno, Marcuse, eles falam do fascismo, eles falam que o fascismo na Alemanha só deu certo porque as pessoas, pela dor no momento, se tornaram indiferentes e acharam melhor não se mobilizar. E ele disse que qualquer organização base que não seja indiferente barraria aquele processo de barbárie. E eu acredito nisso. Então, eu fecho a minha fala com o meu coração conectado com vocês, dizendo isso. Eu acho que é isso que eu acredito e eu tenho certeza que se a gente fizer isso, não tem nada maior do que esse poder. Porque o poder popular é o povo organizado e conectado. É a gente que vai olhar para os olhos dos nossos alunos, é a gente que vai atender os pais na escola que a gente trabalha, é nós que todo dia entramos na sala dos professores com os nossos colegas. A gente precisa aprender a se conectar. Não é? E eu acho que é isso, sim. Fazer trabalho de base, não tem como fugir. Eu acho. Isso. É isso. Ô, Zéias. É nessa garra aí, Denis? É isso? Então, se a Ana Paula levantou a bola para a fala final do Edmilson, agora a Camila engoliu parte da minha fala final aqui. Exatamente porque eu ia falar, como professor da rede, como filósofo, né, qual é a melhor forma da gente lidar com isso? É exatamente pensando na ideia coletiva, né? Então, assim como a Camila, eu também fui conhecer o Coletivo Humanidades na audiência pública que houve, né, promovida lá pela Assembleia Legislativa. Mas eu penso também que o espaço escolar, e quando eu estou falando espaço, eu não estou falando espaço físico, né? As relações escolares, as relações educacionais, seja com os nossos pares ou seja com os nossos alunos, elas são o melhor caminho e o caminho mais efetivo para a gente ser a resistência. Na verdade, eu diria mais, o professor Edmilson, a nossa presença dentro das nossas escolas, com essa mentalidade, já é um ato de resistência. O nosso papel agora é conseguir cooptar e convencer os nossos colegas disso que a Camila falou, que se a gente cruzar os braços agora e esperar acontecer, vai dar ruim, mais do que já está dando, né? A ideia é exatamente a gente estar acompanhando tudo isso. A pandemia dificultou isso para a gente, certo? Então, era muito melhor quando nós podíamos fazer reuniões, congressos, mobilizar as pessoas, ir para as ruas, mas por um ato de responsabilidade e de preservação da vida, a gente prefere não fazer isso agora. Só que daí, exatamente, as autoridades se beneficiaram disso, né? A nossa não possibilidade de mobilização física, presencial, nos espaços públicos, por preservar a nossa vida e a vida dos nossos colegas, nossos companheiros, faz com que decisões autoritárias nos atropelem dessa forma, com que várias dessas decisões vêm nos atropelando. Hoje a gente tratando aqui em específico sobre a redução da carga horária de filosofia, sociologia e artes. Enfim, eu tô com vocês, galera. Perfeito, Denis. Zé, você me permite só uma palavrinha a mais? Pode mandar ver. Que os colegas estão levantando questões muito interessantes, né? E eu lembro aqui, quando nós estamos falando de resistência, tudo isso, talvez a gente tenha que avançar um pouco em relação a uma coisa que o Gerard Lebrun falava, criticava, que era a ideia do poder soma zero. Talvez a gente não vá ter agora uma tomada de poder, talvez até a gente não consiga mesmo dimensionar o quanto que nós avançamos ou não avançamos em certas coisas. Mas é interessante pensar a ideia de resistência justamente como o fato de que se ela não estivesse ali, estaria muito pior. Isto é, nós estamos fazendo resistência, então nós conseguimos manter um jogo de corda, aquele de puxa-puxa, num ponto de equilíbrio, nós conseguimos muita coisa com essa resistência. Eu acho que um desânimo, ele seria, sim, entregar, e aí sim nós teríamos uma perda muito grande. Então, eu acho que é interessante pensar nessa questão exatamente que um poder soma zero não existe.
Isso aí eu tenho poder, eles não têm. Não, nós estamos num jogo. Já que nós falamos do Foucault, né, vamos entender o poder como jogos de poder, microfísica de poder e assim por diante. Bem o que acho que a conversa caminhou nesse sentido, eu não queria deixar de mencionar isso. Bom. Bem lembrado. Olha, isso é uma mensagem. É uma mensagem que a gente tem que fazer um podcast sobre Foucault. Hein, Denis? Hein, professora Ana? Hein, professora Edmilson? Aí mais pra frente a gente... Na verdade, eu podcast aí sobre Foucault. Esqueci de dar a dica para Ana Paula aí. A Ana Paula falou que não conhecia podcasts, não tinha participado. Ana, vou te indicar um canal bem legal. Reflexão Dialogada. Acompanha aí, lá. Viu? Os caras que falam lá, as garotas que falam lá, as minas e os manos que falam lá são da hora. Eu entrei no Reflexão Dialogada. É massa. As minas e os manos. É isso aí. E nesse ânimo, você com a palavra, professora Ana. Então, gente, eu tenho a agradecer por estar com vocês aqui, Oséias, Denis, que me trouxe, né, para fala, Camila, pela sua reflexão, pelas contribuições, uma fala muito amorosa, professor Edmilson também, né, que fez a gente pensar em coisas assim fantásticas, né, e o Denis também, né, cutucando, e eu acho assim, a luta, né, ela é árdua, e a gente tem que pensar aquela frase do Hemingway, quem estará do lado da gente nas trincheiras, né? Quem estará? Então, formar esses coletivos, se organizar, né, nesses coletivos, e eu acredito muito na questão da juventude, e isso que o Denis falou, na escola, né, onde nós iniciaremos? É na escola, é junto à nossa comunidade, é junto com os nossos colegas, e pensar nessa diversidade humana. E para terminar, aí eu quero falar de um poeta que eu gosto muito, que é o Manuel de Barros, né, que ele diz que eu não posso ser aquele sujeito que aperta válvulas, né, eu preciso ser outros. Então, nós precisamos ser outros, os nossos estudantes precisam ser outros, né, essa diversidade é importante para formar esse ser humano que está nesse mundo que é tão complexo, que é tão difícil, nessa necropolítica que nós temos no país, né, atualmente. Tá difícil, né, existir, né, a nossa existência também, a gente tem pensado muito sobre isso, mas há caminho, né, e vamos pensar quem que vai estar na trincheira, e vamos pensar assim, a gente precisa ser outros, e a gente precisa estar junto com essa juventude, porque acho que é o caminho, né. E é isso, gente, muito, muito grata por vocês, pela gente poder fazer essa conversa na tarde de hoje, aqui na tarde, no dia, não sei quando vai ser editado, mas muito bacana, agradeço. E eu agradeço aí por vocês terem aceitado o convite, terem doado aí um pouquinho o tempo de cada um de vocês, o conhecimento de cada um de vocês, a gente com essa correria toda, mas por isso que eu gosto de professor, sabe? Professor sempre atarefado, tá lá, mas falou em dividir conhecimento, né, não deixa para depois. Então, fica aqui meu agradecimento para vocês e agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui, tá? Então, até o próximo podcast. Um abraço para vocês. Falou e até a próxima.